Pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Roberta Santoro, Head Comercial da Inove Investimentos. Estou aqui novamente com o Igor Seixas, da nossa mesa de alocação, e seguindo a nossa agenda de calls com as principais gestoras da indústria, hoje temos como nosso convidado Gustavo Aranha, da Geo Capital, casa especialista em ações globais. Não custa lembrar que esta categoria, por regulamento, é exclusiva para investidores qualificados. Gustavo, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Conta um pouco para a gente do seu trabalho e da história da Geo Capital. Tá bom. Obrigado, Roberta. Obrigado, Igor. Obrigado, pessoal da Inove, pelo espaço. Muito legal poder compartilhar um pouco da nossa história, da nossa estratégia aqui com vocês. Bom, a minha história, primeiro, eu tenho 20 anos já de mercado de investimentos. Eu trabalhei sempre, desde que eu me formei, com investimentos. Muito tempo da minha vida como private banker da Hedging Grifo e depois o Credit Suisse Hedging Grifo. No final, eu fui diretor de produtos do banco, sempre no private, e me juntei aí ao time da Geo Capital em 2017, que tinha sido fundado em 2013 por um ex-sócio meu lá na Hedging Grifo, e por isso que eu fui para lá. Eu até brinco que antes de eu ir para a Geo, eu fui investidor dos fundos da Geo. O Pino, que é um dos fundadores da Geo, me captou antes de me convencer a ir trabalhar para lá. Hoje eu sou o sócio responsável e diretor responsável pela área de distribuição da Geo. E a Geo, como você falou no começo, é uma casa especializada e só tem uma estratégia especializada em gestão de ativos globais, que, vamos dizer, não é muito ainda conhecido ou divulgado no Brasil. Em 2013, quando a gente foi fundado, menos ainda, mas o mercado continua super, vamos dizer, olhando e focado em ativos domésticos, e a gente tem como pedra fundamental aí tentar trazer para o investidor os melhores negócios do mundo, não brasileiros, em renda variável para a carteira de investimento deles. Que bacana, que bacana. E sendo uma casa de ações globais, como vocês estão enxergando esse cenário atual e quais as regiões que vocês acham que devem se recuperar mais rapidamente? Devemos ver uma certa simetria entre os mercados envolvidos e os emergentes? Legal. Primeiro, falando um pouco do cenário, a gente acha que a gente tem como perfil também, só para ajudar na resposta, muito pouco, a gente faz muito pouca análise, vamos dizer, top-down ou setorial, e muito da companhia. A gente acompanha 60 companhias muito profundamente. Eu brinco lá que os nossos analistas são mais pessoas de indústria, da indústria, de entender de um negócio, do que necessariamente traders ou aquele estereótipo do mercado financeiro que vê relatórios de sell side só e toma a decisão baseada só nisso. A gente vai em loco, visita as companhias, tenta aprofundar muito esse conhecimento, né? E com esse olhar, a gente acha que tem desafios enormes ainda para as empresas no lado real, né? Eu não estou dizendo se isso está ou não refletido nos preços, mas certamente a gente vê para as companhias que a gente investe, que são companhias complexas, grandes, com cadeias de produção, supply chains, com clientes, fornecedores em muitos lugares do mundo, quer dizer, são muitas peças que estão se movendo ao mesmo tempo, e a gente imagina, então, um cenário de ainda muito desafio e incerteza para as empresas no dia a dia delas, e acho que isso fala um pouco também com a nossa visão de curto prazo de muita incerteza nos mercados. A gente acha muito só que só está começando, não a queda, não estou dizendo isso, mas o desafio operacional para as empresas. Elas estão agora tomando conhecimento de como é operar num cenário de lockdown total, né? 1/3 da população mundial está em lockdown, quer dizer, isso é um cenário que acho que nenhuma companhia estava treinada ou pronta para enfrentar um cenário assim. Então a gente é muito cauteloso nessa hora, e sim, os preços sugerem boas oportunidades para frente, boa recuperação, mas a gente também acha que, no curto prazo, as empresas vão estar diante de um cenário muito complexo que a gente tem que ser cauteloso para evitar investir naquelas empresas que podem trazer para o portfólio riscos de ruptura. Em termos de região, você me perguntou, claro que a Geo tem dificuldade de imaginar um outro país, a gente não faz esse estudo macro, mas o que a gente tem a impressão é que, em termos, pelo menos, de classe de ativo, dificilmente você vai ter uma recuperação dos mercados e as ações líquidas listadas das grandes empresas do mundo, de muita qualidade, as referências nos setores,
essas ações não vão estar entre as primeiras, vamos dizer, os primeiros ativos a se recuperar. Eu tenho dificuldade de imaginar um cenário onde outros ativos se recuperam antes que as ações dessas grandes companhias, as referências do mundo. Legal. E Gustavo, assim, em todo cenário, né, principalmente adverso, como está hoje, a gente tem aquelas empresas que são vencedoras e as empresas que são perdedoras, né? E citando um exemplo ali, o setor de luxo, por exemplo, né? A Ferrari não teve nenhum cancelamento de pedido, né? Parece que tiveram alguns adiamentos, mas não teve um cancelamento do número de pedidos ali. A gente tem também o setor de tecnologia, né? A gente viu as ações da Zoom e da Netflix tendo uma forte alta. Na opinião da GEL, né? Quem serão os vencedores e os perdedores durante e no pós-crise? Bom, e de novo vou só frisar que aqui a opinião vai ser muito do lado da operação. Isso não necessariamente se reflete no preço da ação de curto prazo, que tem um componente às vezes emocional, ou até ver só um primeiro passo, não ver o segundo e o terceiro passo. Eu já vou falar um pouco disso. Mas a gente fez exatamente esse trabalho na gestão do portfólio nessa crise, né? A gente tentou olhar para as nossas 60 companhias e tentou entender quem eram dessas 60, pelo menos, que a gente se propõe a conhecer muito profundamente, quem eram as ganhadoras, eventualmente, quem eram as perdedoras, né? E a perdedora, eu acho que de curto prazo, operacionalmente, as perdedoras é mais simples de entender, são basicamente as companhias que lidam com o movimento de pessoas. As pessoas estão, né, de novo, 1/3 das pessoas estão proibidas de se mexer livremente. Então, claramente, companhias aéreas, claramente, toda a cadeia de produção de aviões, então aí eu estou falando talvez de Boeing, a gente acompanha uma outra empresa que chama Safran, que faz turbina de avião, as cadeias de hotel, a gente acompanha Hilton, a gente acompanha Marriott. Essas companhias a gente acha que estão aí no olho do furacão. A crise veio e o soco pegou no nariz delas, né? Elas são companhias boas, na nossa opinião, essas que eu citei nominalmente aqui, mas elas tiveram o azar de o estilo que a crise trouxe de pessoas trancadas em casa faz com que elas tenham enorme dificuldade operacional e de negócio. Então, eu diria que essas companhias certamente vão ter muita dificuldade nos próximos trimestres aí, e talvez tragam até para os portfólios, eu não sei uma a uma, não quero entrar nesse caso, mas talvez tragam para o portfólio alguns riscos estruturais que a gente, na GEL pelo menos, entende não vale a pena correr. Do lado das vencedoras, também falando de empresas que a gente acompanha e que a gente estuda, tem alguns casos emblemáticos. Assim, talvez um interessante de falar é o da ICE, que é uma companhia que tem várias bolsas de valores, inclusive a Bolsa de Nova York, mas ela também tem outras bolsas, principalmente de derivativos, e que está tendo um volume, vamos dizer, de transações e de operações muito alto, então ela tem se beneficiado. A gente gosta muito da Comcast, aquela empresa que, entre outras coisas, mas 80% do negócio dela é levar internet banda larga para várias regiões americanas. Então, ela está tendo um pico de demanda pelos seus planos mais altos de capacidade de transmissão de dados. Então, a gente acha que ela é também uma empresa que pode se beneficiar. A gente acompanha uma empresa que a gente tem no portfólio hoje, chama Cerner, é um software médico hospitalar, super ligado ao setor de healthcare, e também entende que pode ser uma companhia que se destaca. Sonova, uma empresa de aparelhos auditivos, também, na nossa opinião, não sofre quase nada e pode ter algum pico de demanda. Então, tem alguns casos, como esses que eu citei, que, na nossa opinião, vamos dizer, se destacam. As empresas de tecnologia, a gente também acha, a gente hoje tem no portfólio Alphabet e Facebook, mas aí eu acho só que tem que tomar um cuidado, porque a enorme receita dessas companhias vem de gasto de publicidade. E eu entendo que a gente fala, todo mundo vai usar mais a Alphabet, vai usar mais o Facebook, vai usar mais essas companhias, mas isso não necessariamente quer dizer receita. Então, se as receitas de propaganda, por exemplo, nos próximos trimestres caírem muito, elas podem ter, vamos dizer, elas podem não ser beneficiadas como às vezes as pessoas podem intuitivamente achar, né? Os outros exemplos que você deu, Zoom, Netflix, essas companhias a gente não olha, não estuda, a gente só acompanha o que aconteceu com os preços das ações, mas eu não tenho assim detalhes
operacionais das companhias. Talvez o mais perto de Netflix que eu possa dizer é Disney, que a gente acompanha muito de perto, e é uma das posições importantes do portfólio. Ela tem uma parte do negócio dela, que é o Disney Plus, que ela lançou recentemente, que está indo muito bem. Ela, inclusive, divulgou ontem que bateu mais de 50 milhões já de pessoas que assinaram o Disney Plus. Então, esse lado sugere que streaming para lazer está indo muito bem, está tendo pico de demanda também. Muito embora a Disney tenha um outro lado do negócio dela que acabe sendo bem prejudicado, os parques, os cruzeiros, os cinemas fechados. Legal. E aí, falando um pouquinho de câmbio, né? Porque vocês têm dois fundos, né? Na verdade, né? Na verdade, é o mesmo fundo, só que um tem um hedge cambial e o outro não. Isso. E aí, se a tendência do dólar, quer dizer, do real, né? Valorizar um pouco, né? O dólar se acomodar no valor um pouco mais baixo, nesse pós-crise, qual é a vantagem do investidor brasileiro em diversificar em ações internacionais? E, na opinião de vocês, né? Melhor ele estar exposto no fundo hedgeado ou no fundo sem hedge, né? Com exposição em dólar? Tá bom. Bom, eu acho que a vantagem de diversificar em ações globais, ela independe da moeda, até porque, como você falou, a gente tem os dois produtos e eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu vou separar em dois. Daqui a pouco eu falo da história do câmbio, mas eu acho que o benefício da diversificação em ativos globais, ele independe, vamos dizer assim, do câmbio. Eu vejo um benefício para você investir em ativos globais junto com os ativos locais, independentemente da moeda que você escolher fazer isso. E aí, basicamente, eu chamaria atenção para riscos específicos que você não vai estar correndo quando você investe em ativos globais. Talvez o mais óbvio seja os 2 maios que a gente enfrentou de 17 e 18, onde teve o Joesley Day, e no maio seguinte toda aquela crise dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros. Ali você teve um pico de estresse aqui no Brasil, bolsa caindo muito, e os ativos globais indo bem. Então, esse tipo de correlação baixa é muito boa. É muito bom para o portfólio. Então, eu acho que o mérito de ter ativos globais está aqui. Tem um segundo mérito que a gente pode questionar ou não, que é a história do dólar. Ter ou não dólar. E aí, eu acho que a resposta está mais no investidor do que na gente. Eu tenho uma opinião, quase uma teoria, que eu vou contar aqui rapidinho para vocês, se quiserem, depois a gente pode aprofundar, mas eu gosto no conceito de portfólio. Se você estiver pensando em eu quero ter um percentual da minha carteira de ações em ativos globais, eu gosto de ter esse percentual em dólar. Por quê? Porque eu acho que quando você, do ponto de vista internacional, quando você compra Bolsa Brasil, você está comprando um ativo de risco, né? Ações brasileiras. Mas eu acho que você também está levando outro ativo de risco que a gente não percebe, que é o real. Uhum. E na comunidade de investimentos internacionais, vamos chamar assim, o real é um ativo de risco. A prova é o que acabou de acontecer nos últimos meses, ou semanas, na verdade. E o dólar é um porto seguro na comunidade de investimentos globais. Prova disso é que o dólar se valorizou frente a quase todas as moedas. Então, acho que quando você compra a Bolsa Brasil e leva junto uma moeda de um país emergente, se você adicionar ações globais e trouxer uma moeda que é um porto seguro e meio que netar isso com isso, você fica com uma carteira de ações, na minha opinião, de novo, no conceito de portfólio, se você falar, mas e se o dólar for para 4,5, né, de agora para 4,5? Que cenário é esse que faz o dólar ir para 4,5? Provavelmente é um cenário benigno para ativos de risco. Uhum. Um cenário benigno para ativos de risco, sim, o nosso fundo perde no dólar eu não sei exatamente quanto agora, 5 alguma coisinha, para o 4,5, mas certamente os nossos ativos sobem bastante, porque, de novo, você lembrar que você está num cenário de benigno para ativos de risco. E também o Bovespa sobe bastante, provavelmente, porque também você está provavelmente num cenário benigno para ativos de risco. Então, de novo, você vai ter aí 2/3 da sua carteira indo bem e 1/3 performando para trás. É claro que nesse cenário era melhor ter o fundo redeado, mas se a gente olhar para o que aconteceu agora na crise, eu gosto nesse componente de carteira, pensando como carteira de renda variável, eu gosto de ter o em dólar.
Para o investidor que é preocupado com o nível do dólar, ou que tem uma opinião sobre para onde vai o dólar, aí eu acho que o em reais pode funcionar. Ele traz também a diversificação do começo que eu estava falando. Ele só não, vamos dizer, não neta essa parte do real ser também um ativo de risco da carteira, mas ele tem o mérito da diversificação global. Legal, Gustavo. E nessa linha que você estava falando sobre o dólar, né, por ser um ativo de proteção, a gente tem visto pacotes sendo estimulados pelos bancos centrais do mundo inteiro, sem precedentes. E você acha que a gente deveria olhar para algum ativo, né, tirando o dólar, para se proteger? Por exemplo, sendo posições em ouro ou em empresas conhecidas como antifrágeis. Vocês têm alguma posição que julgam defensiva dentro do fundo? Vou primeiro falar do ponto de vista da GEL. A GEL tem um mandato muito claro de só fazer ações ou caixa. Então, no caso da GEL, a GEL não se propõe a fazer nenhum hedge desse jeito. Para a gente, proteger o portfólio, como agora a gente entende que está com um portfólio, vamos dizer, mais defensivo, primeiro, diminuir o teu grau de convicção, então, respeitando muito o cenário, mesmo que você acha muito, você entender que você pode não estar vendo todas as partes que estão mudando. Eu digo sempre que viver em investimentos é viver tomando decisão com informações incompletas, mas tem momentos em que essas informações estão ainda mais incompletas, e acho que esse é um desses, né? Então, respeitar isso, acho que é ser conservador na opinião da GEL, né? Ter posições menores, e evitar muito o risco estrutural, quer dizer, tentar não ser aquela companhia, aquele portfólio que faz apostas de alto risco, apostando que alguém vai salvar alguém. A gente simplesmente não quer estar nesse lugar. A gente quer estar em companhias que a gente entende vão passar pela crise com as suas operações, né? Agora, outros ativos, o ouro certamente é uma possibilidade, acho que aí tem vários, mas, de novo, a GEL não olha para isso. Então, eu tenho dificuldade de dizer assim, que outros ativos o investidor deveria pensar para se proteger. Na nossa opinião, por mais paradoxal que seja, ser acionista de companhias muito boas, muito saudáveis e geradoras de lucro, no longo prazo é uma estratégia, na nossa opinião, bastante conservadora. Legal. E aí, emendando nessa sua resposta, né? Como é que está a alocação de vocês hoje, né? No momento vocês têm que ficar mais defensivo, vocês estão com mais caixa na carteira, né? Se sim, né, se estão com mais caixa, qual o gatilho que vocês estão esperando para realocar esse recurso? Na verdade, não. A gente está com menos caixa, a gente usou o caixa, a gente entrou na crise com 30% de caixa, a gente estava no fim de janeiro. Por quê? Uma sensação de que o mundo estava caro, a gente não tinha a menor ideia que ia vir uma pandemia, mas a gente, olhando para os 60 ativos, a gente via mais ativos caros do que baratos. Então, a gente estava bem conservador, né? Nesse momento de crise, mas a gente estava bastante alocado em alguns poucos ativos. Quando eu digo que a gente está mais defensivo, não é no caixa, a gente está mais alocado, a gente só tem 10% em caixa. Então, usou, vamos dizer, 20% do portfólio aí foi de caixa para ações. Mas o que a gente fez foi aquele trabalho que a gente estava falando no começo de separar ganhadoras e perdedoras, evitar alguns setores que a gente acha que trazem risco para o portfólio e valorizar, focar muito em ativos resilientes do ponto de vista operacional. Então, por isso é que eu acho que hoje eu olho o portfólio, em vez de eu ter 10 companhias e 30% de caixa, que era a situação que a gente estava antes da crise, a gente passa a ter 21 companhias e 10% de caixa. E essas 21 companhias todas, de novo, com, na nossa opinião, um alto desconto do preço em relação ao que a gente acha que é o valor justo para elas de longo prazo, já um valor ajustado para uma nova realidade que se colocou, né? Mas também muito resilientes do lado operacional, do lado de resultado e de balanço. Legal. Assim, Gustavo, você pode falar mais um pouquinho para a gente como é que é a análise, né, da seleção de ativos que vocês fazem? Porque vocês olham o mundo inteiro, né? Acredito que seja uma gama bem grande, vocês acompanham de perto 60 ações, uma cesta, mas vocês podem, enfim, investir em empresas do mundo inteiro. E aí eu queria saber também de vocês como é que está a alocação regional de vocês, né? O percentual que vocês têm em Estados Unidos, em Europa, em mercados emergentes, mas para dar uma dimensão total.
Tá bom. Vamos lá. A análise, a gente tem essa entidade que a gente chama de universo de cobertura. Para uma ação e para o portfólio, ela tem que ser do universo de cobertura, então tem que estar nesse seleto grupo aí de 60 companhias. E para estar nessa cesta, nesses 60 nomes, um ativo basicamente tem que ter o que a gente chama lá de muita qualidade no modelo de negócio. E aí a gente montou um scorecard, a gente tem bem definido o que é qualidade para a GEL, quais são as características que a gente procura numa empresa para que ela possa ir para o universo de cobertura. E aí, assim, super high level, isso depois vira muito granular, são notas mesmo de 0 a 5 em 12 parâmetros, é super granular, é um scorecard, mas do ponto de vista macro, o que a gente procura são 3 coisas. Um é poder de preço, então aquela companhia que comanda preço nos seus mercados, né? Comanda preço para os seus clientes, não toma o preço do mercado. A gente procura crescimento, então aquelas empresas que conseguem crescer lucro, que têm avenidas de crescimento, como a gente chama, para o futuro, então sejam novas geografias, sejam novos produtos, sejam reinvestimento em linhas, então a gente vê a companhia sendo capaz de continuar crescendo para o futuro. E o último a gente chama de cultura de dono, que é basicamente ver a governança da companhia, como ela aloca capital ao longo dos ciclos econômicos. Ela é contracíclica, o que na nossa opinião é super bom e super positivo. Ela respeita o minoritário, né? Ela dá abertura do que ela está fazendo para os minoritários. Isso para a gente é uma condição sine qua non. A gente tem incorporado nesse ponto aqui questões de governança e de ESG. A gente está, né, tentando incorporar aqui métricas para entender como a companhia também trabalha do lado de social e ambiental. Então, a gente olha muito para como a companhia é gerida. Então, esses 3 pilares, né, poder de preço, cultura de dono e crescimento, norteiam, vamos dizer, se uma companhia entra ou não na 60. E a gente já passou por esse processo formal de comitê de investimento, onde tem uma tese escrita da empresa e o grupo decide a nota da companhia em mais de 420 companhias desde que a GEL existiu. Então, é sempre quase que uma curva forçada, né? Para uma entrar, uma tem que sair. Então, quando é apresentada uma nova tese de investimento, essa companhia tem que ter uma nota bem alta no scorecard para justificar que ela entre nas 60 companhias. E do outro lado, uma companhia pode sair. Se a gente descobrir em qualquer trabalho de diligência de campo alguma novidade ou alguma característica que a gente não conhecia e que nos dá algum desconforto tão grande a ponto de cair a tese, ela simplesmente sai do universo de cobertura, né? Você tinha feito alguma outra pergunta que eu... da regional, né? De posição regional. A gente, na 60, a gente tem 2/3 de Europa, desculpa, de Estados Unidos, e 1/3 de Europa. E aí Europa Ocidental, então eu estou falando de basicamente Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Escandinávia, Suíça, então companhias aí da Europa tradicional, vamos dizer assim, não tem nada muito exótico aqui. A gente tem um trabalho em andamento de tentar expandir um pouco mais as fronteiras para onde a gente olha, e aí tipicamente Ásia talvez seja o próximo passo que a gente gostaria de dar. Mas agora, diante desse primeiro trimestre, a gente realmente focou todo o esforço do time de investimento em voltar para o círculo de competência, olhar para 60 companhias e ter certeza, ou tentar ganhar muito mais convicção do que a gente acha, do que a gente pensa e quais os desafios que elas têm pela frente. Legal. E aí, num cenário pós-coronavírus, né, já falando ali com uma reeleição do Trump, né? Como é que você enxerga o risco de acirrar novamente uma guerra comercial e como é que isso pode impactar as ações globais, né? Já que você tem 2/3 ali nos Estados Unidos? Cenário bastante de crise comercial aí antes do assunto coronavírus vir à tona, né? E o jeito que a gente interpreta, a gente não é um fundo macro, mas obviamente a gente tem muita convicção que o macro influencia, né? No micro. Então, o que a gente faz nesse tipo de análise é que a gente tem já para as companhias que a gente acompanha cenários, né, puros, vamos dizer assim, de consequências para o seu valuation e para o seu modelo de negócio se aquilo acontece. Então, vamos dizer que
a gente vai acompanhando as possibilidades do que é tal, porque também esse termo ele é muito guarda-chuva, né? Crise comercial, mas a gente tem que ir na granularidade e dizer qual é a decisão, né? O que é exatamente o que a gente está falando. E quando a gente tem isso, vou dar um exemplo aqui, teve um momento em que o Trump chegou a dizer que não era exatamente com a China, era com o México, mas é que ele ia taxar os produtos mexicanos de forma muito forte. A gente tem uma companhia no portfólio que é a Constellation Brands. O negócio dela, mais importante, é vender as cervejarias, as cervejas da cervejaria Modelo, e a maior marca é a Corona, que está com o nome meio marcado, mas enfim, nos Estados Unidos. Então, se o Trump sobe muito o imposto dos produtos mexicanos nos Estados Unidos, para Constellation Brands, isso é muito ruim. Então, o que a gente faz é que a gente já sabe qual é a consequência de se isso acontecer, de Constellation Brands. A gente não compra ela ou vende ela tentando apostar se isso vai ou não acontecer. Mas assim que isso acontecer e for aumentando a probabilidade de acontecer, a gente vai ajustando esse modelo para que o valor dela de longo prazo vá refletindo esse maior ou menor risco de um cenário muito ruim. O mesmo vale para a China. E aí, das nossas companhias, as mais impactadas, na nossa opinião, são as de luxo, né, que tem uma parte grande do seu lucro, das suas vendas, que é feita na China, e de John Deere, por exemplo, que também é muito exposto à China na questão agropecuária. Então, o que a gente tem já modelado quanto essas companhias deveriam valer num cenário de piora da relação comercial dos Estados Unidos com qualquer outro país, mas basicamente com a China, que foi a narrativa muito presente antes do coronavírus. Sensacional, Gustavo. Bom, a gente chegou aqui na parte final do nosso bate-papo. Eu gostaria de pedir a você para deixar uma mensagem para o investidor que hoje está posicionado na Bolsa Brasileira, o porquê investir no exterior hoje. E, por favor, fique à vontade aqui a deixar suas considerações finais. Tá bom, legal. Já vou então aproveitar para agradecer, Roberto e Igor, de novo, a oportunidade de falar aqui com vocês e com seus assinantes. Eu acho assim, o investidor que tem posição em bolsa do Brasil, ele está certo. Todos os investidores que a gente olha ao redor do mundo têm posição em bolsa de valores, em ativos da sua economia, né, domésticos, e isso não está errado. Toda a nossa teoria é que isso não deveria ser só isso. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que não é ou, mas é e. Né? E eu gostaria de deixar essa mensagem para o assinante, para vocês, de que o investidor, quando vai comprar, investir em bolsa de valores, ele tem que lembrar que ele está escolhendo ou contratando alguém para escolher para ele companhias que ele, no final das contas, vai ser sócio. E que não faz sentido nenhum, na minha opinião, na opinião da GEL, que todas elas sejam de um mesmo país. Não importa que país seja. Né? Então, como consideração final, eu faria essa. Eu chamaria muito a atenção do investidor de bolsa local para o benefício de ter na sua carteira companhias globais, vencedoras, geradoras de caixa e referências. Né? E esse cenário vem melhorando, acho que cada vez mais os investidores vêm olhando para isso. Né? Então, talvez se eu pudesse fechar, eu fecharia com esse quase apelo para o investidor pensar e olhar e entender. Isso vai ajudar muito com que ele mesmo sinta mais conforto e tenha menos volatilidade, tenha uma relação com a renda variável melhor do que se ele só tiver ações do Brasil, com toda certeza. Muito bom. Puxa, Gustavo, obrigada pela sua presença. Sua participação foi muito boa, bastante esclarecedora. Eu quero agradecer também ao público, né, que participou aqui com a gente, enviando perguntas. Dizer que do nosso lado a gente segue atento aos movimentos de mercado, onde a gente sempre vai buscar entregar o melhor da indústria e sempre, claro, buscando a melhor assessoria financeira. Tá bom? Até mais, pessoal.